Olá, meus amigos. Eu sou Rick Howard, a pessoa que escreveu este livro chamado A Rebelião Ômega. E para nos proteger do que está vindo sobre a igreja no final dos tempos, precisamos ter certeza de duas coisas sobre as quais eu quero falar, principalmente nesta cerca de 1 hora. Número 1, quem somos nós? Quem é a Igreja Adventista do Sétimo Dia? E quem é Ellen White? E o que é o espírito de profecia? Agora, é minha convicção ao estudar esses dois assuntos que precisamos estar convictos sobre certas coisas relativas à igreja e quem é Ellen White. E se não estivermos convictos, de certa forma, cairemos presa do engano ômega. Agora, antes de entrarmos em tudo isso, eu gostaria de tomar 1 minuto apenas para definir formação espiritual. De uma maneira simples, mas que me parece eficaz. A formação espiritual é um ensinamento, é uma disciplina que um cristão aprende a fim de levá-lo à maturidade cristã. Por isso é chamada de formação espiritual. A formação do cristão, ok? Da vida espiritual. Agora, eis o seguinte. A formação espiritual, como é ensinada hoje, contém algumas práticas bíblicas, mas também contém algumas práticas não bíblicas. E é aqui que entra o perigo, ok? É um processo que aprendemos e temos um diretor espiritual, uma pessoa que se encontra espiritualmente acima de nós. Ele é como o nosso pastor pessoal, a quem inclusive confessamos. Isso faz parte do programa. Que esse diretor espiritual esteja essencialmente encarregado da minha vida espiritual. Se eu tiver um curso de formação espiritual, eu recorro a ele com todas as minhas perguntas, relaciono os meus problemas e as minhas dificuldades com ele, eu busco respostas e soluções junto a essa pessoa. Pode ser um homem, uma mulher. Agora, aqui está a outra parte de toda a disciplina, que é um problema. É a prática da electa divina, na qual se toma a Escritura, escrevendo-a repetidamente, recitando-a várias vezes. Até nos é dito que Deus vai trazer à tona uma palavra especial em uma Escritura, se recitarmos essa Escritura repetidamente. Mas você sabe, Jesus nos diz, não recite as Escrituras repetidamente. Fique longe de repetições vãs, porque Jesus sabia que repetições vãs podem levar a mente de uma pessoa a um estado de consciência alterado. E é exatamente por isso que essa disciplina existe dentro da formação espiritual. Agora, outra parte da formação espiritual. A maior parte da formação espiritual, da maneira como é ensinada no mundo de hoje, é a oração contemplativa. Isso é um engano em si mesmo, porque a oração contemplativa é a ausência total do pensamento. Nada a ver com o que pensávamos ser contemplação, não é? Certo? Nos dizem que, quando oramos, devemos pensar e falar com o Senhor. Mas a oração contemplativa é um método ou mecanismo que leva uma pessoa a um estado de silêncio com a corrente de pensamentos que costuma virar nossa consciência, cessar. Isso não é contemplativo. Contemplação e meditação envolvem pensar. Precisamos pensar. Deus nos criou para que pensemos. Temos uma imaginação. Deus não quer que usemos a imaginação para criar uma imagem e sustentar essa imagem em nossa mente, excluindo tudo mais.
que nos leva a um estado de consciência alterado. Isso é parte do perigo que existe na prática da formação espiritual. Você é ensinado a fazer essas coisas. Você é ensinado a visualizar coisas e sustentar essa visualização. Essa é a maneira mais rápida de entrar em um estado de consciência alterado, de imaginar uma cena de qualquer coisa e sustentar essa imagem nos olhos da mente e mantê-la lá, e sustentá-la lá, e prendê-la ali. É isso que você aprende quando está envolvido com o oculto. E você aprende isso porque, como eu disse, é a maneira mais rápida de entrar em um estado de consciência alterado. Você perde a consciência e a consciência do que está ao seu redor. Vou compartilhar um pouco de como isso funciona, é muito importante. Os pensamentos flertam naturalmente através da mente em qualquer lugar, de 15 a 60 pensamentos a cada segundo. Sim, eu estou falando, é muito rápido. E isso é o que acontece. Temos um mecanismo em nossa mente que alcança e captura um pensamento. E assim que capturamos um determinado pensamento, automaticamente atraímos pensamentos relacionados àquele capturado. Por exemplo, meu carro. Eu tenho que trocar o óleo. Vou verificar os pneus, eu viajo semana que vem. Pensamentos sobre o meu carro começam a fluir naquele rio de pensamentos através da minha mente, ok? Então, quando eu me aproximo de um pensamento, atraio pensamentos relacionados a ele, e é como um rio que flui, e minha mente tem um mecanismo que se estende e captura um pensamento, depois outro e depois outro. E é assim que a nossa mente funciona, certo? Bem, Satanás sabe algo. Ele conhece uma ciência que tem ensinado a humanidade há 5.000 anos. E essa ciência envolve ensinar as pessoas como fazer com que esse fluxo de pensamentos abrande. E quando esse fluxo de pensamentos abranda até parar, a pessoa entra num estado de consciência alterado. Essa é a ciência que Satanás tem ensinado à humanidade por milhares e milhares de anos. Ela envolve o que chamamos de meditação ou contemplação, mas não é realmente meditar ou contemplar. Trata-se de visualização. Isso é o que eu aprendi no ocultismo. Quando você pode visualizar qualquer coisa, não importa o que seja, você visualiza algo no olho da mente. Ok? Deus nos deu a capacidade de ter uma imaginação, uma parte do nosso cérebro onde podemos criar imagens. Quando você cria uma imagem e sustenta essa imagem no olho da mente e a mantém lá e aprende ali, você acaba desacelerando esse fluxo de pensamentos até parar, entrando em um estado alterado de consciência. Agora, por que Satanás ensina isso aos seres humanos? Porque nesse estado alterado de consciência que resulta da visualização, ele pode se comunicar com nossas mentes. E é exatamente isso que ele faz. É isso que dá a Satanás seu poder sobre a humanidade, certo? Ao passar por um processo no qual ele, na verdade, ensina os seres humanos em religiões falsas e falsificadas e em práticas ocultas, e é isso que lhe dá a capacidade de entrar em nossas mentes e projetar pensamentos e imagens. Ele não pode ler nossas mentes, mas pode projetar pensamentos e imagens em nossas mentes. Quando você vai a um médium ou a um vidente, e o vidente diz, você estava pensando em ir ao Coney Island? E você, uau, é isso que eu estava pensando. Parece que o médium tinha o poder de ler a sua mente, mas na realidade, o médium tem um espírito familiar. E esse espírito familiar que lhe dá o pensamento e dá ao médium o mesmo pensamento. Assim, parece que o médium estava lendo a sua mente, mas foi dado um pensamento por um anjo caído, um demônio, e esse demônio dá ao sujeito o mesmo pensamento. Então, o sujeito pensa que o médium
tem o poder de ler sua mente, quando na realidade nenhum ser humano tem nenhum desses poderes. Nenhum, ok? São os espíritos familiares que têm poder sobre nós, que criam as imagens. Eles podem projetar pensamentos em nossas mentes, são capazes de entortar colheres e fazer parecer que algum médium tem esse poder. O poder mental de entortar a colher é o demônio que faz entortar a colher. Ele está apenas trabalhando em cooperação com o ser humano, que na maioria das vezes nem percebe que ele tem um demônio trabalhando com ele, ou o que a Bíblia chamaria um espírito familiar. É assim que essas coisas funcionam, ok? Assim, a meditação transcendental, o tipo de poder que os médiuns têm, os videntes têm, os místicos têm, os místicos cristãos têm, tem tudo a ver com o poder de retardar os pensamentos através de certas práticas, entrando em um estado alterado de consciência, onde um anjo caído, então, tem o controle e lhe dá uma visão, o traz para o silêncio. Você pensa que está entrando na presença de Deus porque o demônio toca o botãozinho da alegria em seu cérebro. Isso é o que está acontecendo. É tudo um engano. É um engano. Certo? E é uma ciência que os seres humanos praticam. Eles a aprendem com anjos caídos, seres satânicos, mas nem sabem de onde ela vem. A formação espiritual tem no coração. A pulsação da formação espiritual está no entrar no silêncio, praticando, focalizando a mente. Oração centrante é do que ela é chamada. E a oração centrante é focalizar a mente em uma coisa, excluindo tudo mais. E então você entra na oração contemplativa, como resultado da oração centrante. Mas a oração contemplativa não é contemplação, é a ausência de pensamento. Tudo bem? E eu vou contar como é, porque eu estive lá quando eu era hindu. Eu sei como é fascinante, é intrigante, é misterioso. E quando isso acontece, se você tem anjos caídos ao seu redor, o que você faz? Você recebe esse conceito de alegria como você nunca sentiu antes, unicidade com o universo, com tudo. Panteísmo é do que isso é chamado. Você sente que Deus está em tudo, em todos os lugares, em cada pessoa que você olha. Foi isso que me aconteceu. Eu sei como foi e foi uma experiência fenomenal. Foi uma experiência e um sentimento que eu não queria desistir. Mas havia apenas uma coisa em minha vida. Uma coisa que era mais forte e que me atraía com mais poder. E que era, eu não queria mais pecar. Eu queria mais a vitória sobre o pecado do que a experiência alegre de um estado de consciência alterado que Satanás estava me dando. Eu não conseguia parar, não podia obter vitória. E era assim que Deus me mantinha, me fazia procurar. E eu sei que Ele fará o mesmo por você. Apenas não caia na armadilha de pensar e acreditar que esta experiência tão maravilhosa, tão bela, tem que ser de Deus. Isso não é verdade. Meus amigos, eu passei 1h30 ao telefone com um professor que estava ensinando esse método. 1h30 em uma das nossas escolas. E eu partilhei com essa pessoa o espírito de profecia ensinando. Partilhei com essa pessoa meus próprios sentimentos, minha própria experiência de silêncio e de como era. E eu sabia que eu estava citando exatamente do espírito de profecia aquilo que Deus deu a Ellen White como um aviso para todos nós, para não fazermos essa prática. E depois de 1h30, isso foi o que eu recebi de volta. Rick, você mesmo tem que entrar no silêncio para saber que é de Deus. Eu já tinha dito a esta pessoa que eu já havia estado lá, mas eu estava lá como um hindu, não como um cristão. Assim, as experiências que eu tive me fortaleceram na religião hindu falsa. Você vê, Satanás estava reforçando meu engano
Ele agora tinha poder sobre a minha mente e estava me dando visões, ou o que quer que fosse. Isso fortaleceu o hinduísmo. Mas quando você fizer isso como um cristão, talvez você veja Jesus ao invés de Maomé, ou ao invés de Krishna, ok? Se você for hindu e entrar no silêncio, talvez você vai ver seu ex-guru levitando sobre um rio Ganges, ou algo parecido. Se você for cristão, talvez você veja Jesus no lugar santíssimo. Talvez Jesus até fale com você, como um pastor com quem eu falei. Eu ouvi dizer que enquanto ele estava orando no santuário e estava se visualizando no lugar santíssimo e visualizando-se ali, por um longo período de tempo, seu falecido pai apareceu para ele. E ele disse: "Arreda-te, Satanás!" E a imagem de seu falecido pai simplesmente desapareceu. E ele acreditava que ele estava sendo protegido por seu conhecimento da verdade. Bem, eu chamei esse pastor e conversamos pessoalmente porque eu queria ouvir seus próprios lábios como era aquela experiência. E eu partilhei com vocês o que ele me disse. Ele viu seu pai morto no lugar santíssimo, em sua mente, como se visualizasse a si mesmo ali. E ele disse: "Arreda-te, Satanás", porque ele sabia que os mortos nada sabem. E ele realmente acreditava de coração. Eu lhe disse: "Você acredita que era o seu conhecimento da verdade que o protegia?" E sabe, ele disse: "Bem, sim, eu sei que os mortos não sabem nada, pois quando eu disse isso, a imagem simplesmente desapareceu." E eu lhe disse: "Meu amigo, e se aquele demônio que apareceu como seu pai morto aparecesse como Jesus? Então, o que você teria feito? Você não teria nem se assustado, certo?" E foi um silêncio total ao telefone. Ele percebeu. Ele entendeu. Amigos, não precisamos ir a lugar nenhum onde qualquer demônio possa aparecer como qualquer coisa para nós, certo? Eu não vou. Vocês vão? Porque ele pode aparecer como Jesus. Assim como Ellen White disse, na apostasia ômega, as pessoas ouviriam Jesus falando com eles. Eu não quero estar em nenhum lugar onde eu pense que Jesus possa falar comigo quando eu estiver em um estado de consciência alterado, porque me foram dadas instruções no espírito de profecia e na Bíblia para fugir de qualquer coisa que seja de natureza espiritualista. E não é preciso muito estudo do espírito de profecia para descobrir que não devemos brincar com nada que cheire a espiritismo. Precisamos fugir disso. Ir para outro lado, não brincar com isso, não mexer com isso. Vou contar algo. Esta semana mesmo eu tive uma experiência com o espiritualismo. De vez em quando, o Senhor me permite cair novamente nesse estado de vibração. Eu não sei por que isso acontece, mas acontece ocasionalmente. Mas quando acontece, eu fujo daquilo, eu caio de joelhos, eu saio da cama, eu pego minha Bíblia e digo: "Deus, livra-me." Diz que o anjo do Senhor acampa sobre aqueles que o temem e os livra. Quando eu reclamo essa promessa, eles se retiram. Eles se vão. Meu anjo se aproxima. Eu não sei por que isso ainda acontece. Eu acho que é quase como o Senhor dizendo: "Rick, você nunca mais queira brincar com isso. É tipo um teste. Eu não quero. Eu não quero. Eu não quero." Eu conheço outros cristãos que passam pela mesma experiência. Fique longe de brincar com qualquer coisa sobrenatural, a menos que seja o Espírito Santo. E você sabe que é o Espírito Santo, certo? Mas há certas coisas que nos foram ensinadas, fomos instruídos. Ouça esta paráfrase: somente aqueles que não prestam atenção aos avisos que Deus nos deu caem no engano ômega. Isso está no espírito de profecia. Você vê? Você vê como é importante o espírito de profecia? Porque são somente aqueles que não prestam atenção às advertências que Deus deu através do espírito de profecia que sucumbiram ao engano ômega. Portanto, é simples.
Você tem que enfrentar o espírito de profecia. Agora, eu lhe disse que eu ia contar uma história sobre esse livro, A Grande Controvérsia, que meu vizinho, o pastor, me deu. Quero lhe contar essa história. Eu peguei esse livro quando ele me deu e eu coloquei na prateleira. E eu disse, eu não vou ler isso. Eu li todos os falsos profetas nos últimos 5 anos. Eu não estou preparado para isso. Bem, enquanto isso, 2 estudos bíblicos por semana. Passados alguns meses, Rosalie e eu entregamos nosso coração ao Senhor. Aceitamos Jesus. Durante todo o caminho, nós sabíamos que Deus nos levou até aquele pastor adventista do 7º dia. Provavelmente já estávamos prontos para sermos batizados, mas tivemos que esperar 1 ano. Esperamos 1 ano inteiro, até o próximo verão, para sermos batizados, mas tudo bem. Deixe-me contar o que aconteceu. Eu estava tendo uma experiência tão incrível com a Bíblia Sagrada. Durante 5 anos, eu estava procurando a verdade e não conseguia encontrá-la. E, de repente, quando entregamos nosso coração ao Senhor, cada pergunta que tínhamos sobre a vida, a morte, de onde viemos, para onde estamos indo, qual é o nosso propósito de existência, cada uma dessas perguntas estava sendo respondida neste livro. A Bíblia Sagrada, o livro sobre o qual Deus manteve sua mão divina, e Ele a manteve em perfeitas condições para o cristão. Tudo o que precisamos saber sobre a salvação está aqui, não adulterado. Eu não estou dizendo que não há pequenos erros aqui e ali, e a interpretação das coisas diferentes pelos diferentes escritores bíblicos, mas nada que tenha a ver com a salvação está errado. Nada, ok? Este livro é o livro que Deus deu à raça humana e tem dentro dele a ciência da salvação. E Rosie e eu descobrimos isso e tivemos uma experiência tão maravilhosa cada vez que abríamos esse livro e nós encontramos uma resposta para algo que nos atormentava. Foi uma experiência maravilhosa e bela com o Espírito Santo de Deus. Então, depois de alguns meses daquela experiência, eu me ajoelhei para orar e minha mente não funcionava. Isso é tudo que eu sei dizer. Minha mente não funcionava. Eu não consigo explicar. Eu não consigo dizer exatamente o que aconteceu, exceto que eu não conseguia pensar. E bem na hora em que eu estava ficando assustado e chateado com o que estava acontecendo, eu estava pronto para simplesmente me levantar e sacudir a cabeça e dizer a Deus o que estava acontecendo. Mas logo antes, o Senhor falou comigo. Agora, eu não estou dizendo que eu ouvi a voz de Deus. Eu não sei o que era, mas eu tive uma série de pensamentos e aqui estão eles. Rick, você suplicou pela verdade. Você queria a verdade mais do que a própria vida. Você me deu seu coração. E eu estou compartilhando a verdade com você através do Espírito Santo. Durante aquele tempo em que você estava procurando, você leu todos os falsos profetas em que pôde colocar suas mãos. E eu conduzo a verdade. Você recebe um livro chamado Grande Conflito, escrito pela minha mensageira, e este livro você não lê. Este foi exatamente o modo, a série de pensamentos que me vieram. E eu sabia que Deus estava me dizendo que eu tinha que ler este livro. Eu havia lido tantos falsos profetas, e agora era a hora de eu ler a profetisa de Deus. Eu fui e peguei o livro. Eu provavelmente o li em 2 ou 3 dias. Eu não conseguia parar. Mas deixe-me contar a experiência que eu tive. Lembram que eu contei que eu estava tendo aquela experiência ao ler a Bíblia Sagrada? Enxergar a verdade, e foi uma experiência com o Espírito Santo. Quando eu li o Grande Conflito, eu sabia no meu coração que o mesmo Espírito que estava me guiando e me conduzindo nos últimos meses, quando eu estava aprendendo todas essas novas verdades na Bíblia Sagrada, o mesmo Espírito estava me inspirando quando eu estava lendo o Grande Conflito. Eu sabia disso. Então, Deus me convenceu de como Ellen White tem o dom genuíno da profecia. Era real. É do Espírito de Deus. Ou tudo o que eu sabia é que era do mesmo Espírito que estava me guiando quando eu estava lendo a Bíblia. E por causa daquela experiência, por causa disso, eu nunca questionei,
Nunca questionei uma única vez a inspiração do espírito de profecia. Então você vê como Deus usou essa experiência para me convencer do genuíno dom de profecia manifestado através de Ellen White. Eu nunca tive problemas quanto a isso. E amigos, eu espero em Deus que vocês nunca tenham problema, porque precisam se apropriar da inspiração do espírito de profecia. Duas coisas eu disse. Uma é a igreja e duas é o dom de profecia. Eu vou começar agora com a igreja. Você se lembra da parábola dos trabalhadores na vinha em Mateus? Jesus estava falando aos líderes de Israel. E ele contou essa história sobre como Deus o Pai deixou sair sua vinha. E ele deixou sair sua vinha para a nação de Israel. Então ele falou sobre como Deus, na época da colheita, enviaria pessoas para ir buscar a colheita e buscar sua parte. E enviaria diferentes indivíduos. Ele enviou os profetas, e o que eles fizeram aos profetas? Eles apedrejaram, mataram os profetas. Então é dito que, por último, Deus enviou seu Filho à nação de Israel. Por último, ele disse, eles honrarão meu filho. Mas quando os líderes de Israel viram que este era o herdeiro do trono, do reino, eles o mataram. Mas lembrem-se que Deus disse, por último, eu estou enviando meu filho. Agora sabemos que este é Jesus, o Filho de Deus. Por último, sendo enviado à nação de Israel, não mais para Israel. Lembrem-se que quando Jesus estava prestes a ir para Jerusalém, ele disse que a sua casa ficou para você desolada. Acabou. Eles assassinaram o Filho de Deus. Assassinaram o Filho de Deus, que veio para salvá-los. Acabou. Acabou. E o que Jesus lhes disse? Ele falou muito claramente. Ele disse, o reino de Deus será tirado de vocês e dado a uma nação, trazendo seus frutos. Lembram-se disso? Então ele está dizendo que o reino de Deus será tirado de vocês. Esqueçam. Acabou para você, Israel. E será dado a outra nação, que devolverá a Deus os frutos que ele merece. Agora, quando você for para 2 Pedro, capítulo 2, verso 9, você descobre quem é essa nação, ok? E vamos ler isso. Mas você, falando da igreja, é uma geração escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa. Essa é a nação de que Jesus estava falando, ok? Diz um povo peculiar, que você deve mostrar os louvores daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, que em tempos passados não era um povo, mas agora são o povo de Deus, que em tempos passados não obtiveram misericórdia, mas agora obtiveram misericórdia, certo? Isso é o que a igreja é. É a nova nação de Deus. Agora, sabemos o que aconteceu, ok? Sabemos o que aconteceu com aquela nova nação. Ela teve que se esconder durante a Idade das Trevas, não foi? Certo? A igreja invisível teve que se esconder nas montanhas e nos Alpes da Europa, na Alemanha, na Suíça, na Áustria. Escondeu-se em cavernas. Ouvimos falar dos valdenses, de como eles mandavam seus filhos pequenos de 8, 9 anos, com pedaços da Bíblia costurados em seus casacos, descendo para a cidade, compartilhando as escrituras da Bíblia King James. Não era a Bíblia King James, não, naquele momento. Provavelmente era uma interpretação de Martinho Lutero naquela época, mas ouçam, amigos, esses jovens e seus pais estavam dispostos a abrir mão das suas próprias vidas para que vocês pudessem estar sentados na igreja hoje. A única razão de eu estar aqui na igreja hoje é porque, segundo o livro dos Mártires de John Foxe, 50 milhões de pessoas deram suas vidas para podermos estar aqui. Quantas vidas foram abandonadas em perseguições durante a Idade das Trevas? 50 milhões? Para que a igreja pudesse continuar, para que pudéssemos ter vida, certo? Agora, é por isso que diz aqui no Apocalipse, em Apocalipse capítulo 12, acho que é o versículo 11, que
O povo de Deus não amou suas vidas, mesmo até a morte. E eles obtiveram a vitória pela palavra de seu testemunho. A palavra de seu testemunho. Você já se perguntou de que forma a vitória é obtida pela palavra de nosso testemunho? Eu dei o mesmo testemunho que eu tenho dado milhares de vezes às pessoas, como pastor, como obreiro bíblico, como músico. Há poder em sua história, em minha história. Mas deixe-me dizer algo mais. Porque a sua vida eterna depende de você dar um testemunho. Você está pronto? Somente aqueles que se perdem na salvação dos outros ganham a vitória em sua própria vida espiritual. Você ouviu isso? Somente aqueles que se perdem na salvação de outras pessoas obterão a vitória em sua própria vida. Você não pode ser um monge e vencer. Você não pode sentar-se em casa e não se envolver na conquista dos outros para que eles possam ter a vida eterna como você a tem. Esse é o Espírito de Jesus, não é? Ele se entregou para que eu pudesse ter a vida. E agora é a nossa vez. Precisamos estar dispostos a nos doar até a morte para a salvação de outras pessoas. Sabe, a igreja consiste do trigo e do joio na igreja visível. Essa é a igreja visível. A igreja adventista do sétimo dia visível. Essa é a igreja remanescente, é a igreja de Deus. Mas existe uma igreja invisível. Há muitos cristãos, verdadeiros cristãos, honestos, que fazem parte da igreja remanescente, que são invisíveis, e que são as pessoas em todo o mundo, em cada religião diferente, que estão vivendo à altura da verdade e da luz que eles têm. É a luz que eles têm. E Deus ainda não os conduziu à igreja visível, a igreja adventista do sétimo dia, que consiste do trigo e do joio. Agora, da idade das trevas, vem a igreja remanescente. Apocalipse 12, verso 17, conta como Satanás se indignou com a mulher e foi fazer guerra contra a sua semente, que guardam os mandamentos de Deus. Número 1. Número 2. Eles têm também o testemunho de Jesus Cristo. Agora, essas duas coisas, esses dois elementos, guardar os 10 mandamentos e ter o testemunho de Jesus, que Apocalipse 19:10 diz, é o dom de profecia. São as marcas de identificação da igreja remanescente. Eles serão um grupo de pessoas que guardam os 10 mandamentos, que se esforçam para guardar os 10 mandamentos e também manifestam entre eles o dom de profecia, o dom profético. Eu costumava me perguntar, onde estão os profetas? Há 2.000 anos que não temos um profeta. Por quê? Você sabe por quê? Foi logo que Deus designou um povo para guardar os 10 mandamentos, ele reinstituiu o dom profético entre esse povo. Você sabia disso? Foi uma surpresa para mim quando eu descobri isso. Isso está no espírito de profecia. Assim que Deus tem um povo designado que guarda os mandamentos de Deus, ele reinstituiu o dom profético. É por isso que durante 2.000 anos não tivemos um profeta, porque os 10 mandamentos foram alterados pelo homem do pecado, o chifre pequeno de Daniel. Essa é uma verdade. Então, quem somos nós? Quem somos nós? Somos a igreja remanescente de Deus. Sem dúvida, somos a igreja remanescente de Deus. E você tem que lidar com isso. Deus sempre teve um povo que era seu povo. Ele os chamou de peculiares e disse-lhes que em todo o tempo, para não se misturarem com o mundo. Agora, a igreja remanescente de Deus foi trazida à existência nos anos 1840, ok? Porque eles pregavam a primeira e a segunda mensagem angélicas. E assim como Martinho Lutero, eles pensavam que a primeira e a segunda mensagens angélicas poderiam levá-los de volta às suas igrejas de origem, a igreja metodista, a igreja luterana,
a qualquer igreja que eles pertencessem, eles pensavam: eu quero levar essa maravilhosa verdade para minha igreja. Guilherme Miller e os milleritas pregando, os adventistas pregando. Mas assim como Martinho Lutero experimentou, eles experimentaram. Não podemos, foi-lhes dito. Não queremos ouvir isso. O que temos já é suficiente. Pessoal, não havia como Deus querer que a reforma parasse nos anos 1840. Ela continuou, ela avançou. Mas as igrejas não queriam. E agora, no espírito de profecia, através do dom, o dom profético, nos é dito que todas aquelas igrejas protestantes que rejeitaram a primeira e a segunda mensagens angélicas caíram. E que Satanás agora é o seu líder. Há muita gente em nossa igreja que não quer aceitar isso, não querem acreditar nisso. Eles querem se misturar com a irmandade das igrejas protestantes, querem ser aceitos por eles, querem ser vistos por eles como, oh, sim, nossos irmãos e irmãs da igreja adventista. Pessoal, isso não vai acontecer. Pode acontecer um pouco, aparentemente, por um tempo, mas cada uma dessas outras igrejas caíram lá nos anos 1840. Eles caíram. Cada um deles, com quem nos misturamos hoje, pode acreditar. Quando aquelas pessoas com quem nos misturamos voltam à sua igreja, eles derrubam os adventistas e advertem as pessoas contra os ensinamentos dos adventistas do sétimo dia. É o que acontece. E é assim que acontece. Certo? E nos é dito, no espírito de profecia, que se Deus tem alguma nova luz para brilhar sobre o seu povo, sua igreja remanescente, Ele a dará a eles, e não aquelas igrejas, das quais Ele nos chamou, que caíram. Deus me libertou dessas igrejas. Eu vou voltar para a Babilônia, para o Egito, pensando que eles poderão me ensinar alguma coisa? Bem, foi isso que aconteceu nos últimos 25 anos. E foi isso que causou a crise na igreja adventista do sétimo dia. Mas tem algo que você precisa lembrar, que é muito importante. Muito importante. Se você se lembrar de algo do que eu estou dizendo aqui, eu quero que você se lembre disso. Jesus é Deus. E Ele é o líder da igreja. E Ele é onisciente. Ele sabe de tudo que acontece na igreja. Absolutamente tudo. Se existe algo em nossa igreja, foi Jesus quem permitiu. Pois Ele sabe disso e pode até ter promovido tal situação. Nos é dito que o Senhor permitirá o erro e até mesmo introduzirá o erro a fim de nos conduzir a um verdadeiro avivamento e reforma. E agora mesmo, na igreja adventista, o avivamento e a reforma estão na prioridade máxima, não é verdade? Da Conferência Geral a todas as divisões. Só se fala em reavivamento e reforma. Pessoal, deixe-me dizer uma coisa. Nós nunca teremos um reavivamento e reforma de verdade enquanto não pararmos de voltar à Babilônia pensando que eles podem nos ensinar algo para melhorar a nossa vida espiritual ou nos dar luz sobre como evangelizar. Como Willow Creek, sabe? Nós finalmente chegamos a um ponto em nossa igreja onde, no nível de conferência, nós admitimos que foi um erro enviar nossos pastores para Willow Creek. Perceba que ainda existem conferências nos Estados Unidos pedindo aos seus pastores que vão a Willow Creek, tentando fazê-los ir a Willow Creek. Depois que a igreja já tomou uma posição e disse, não deveríamos ir lá, cometemos um erro. Amigos, cometemos um erro. Eu não preciso voltar ao Egito para aprender a verdade. Deus me libertou do Egito. Eu não preciso voltar para a Babilônia. Preciso? Certo? E isso que as igrejas protestantes se tornaram. Agora, isso não sou eu, é o espírito de profecia nos ensinando. As igrejas protestantes caíram quando rejeitaram a primeira e a segunda mensagens angélicas e Satanás assumiu o controle sobre elas. E nunca mais voltarão. Elas aceitarão o espiritismo e serão as primeiras a estender as mãos através do abismo para apertar as mãos com o catolicismo romano.
Os protestantes são os primeiros. São eles que alcançam o catolicismo romano através do espiritismo. Bem, o espiritualismo está embutido no coração da formação espiritual. Entende? Você entende por que Satanás quer este ensinamento na igreja adventista? Ele está frenético nesse momento. Ele vai perder a vida. Vai deixar de existir. E ele sabe que a igreja adventista do sétimo dia, que recebeu a mensagem mais solene, já dada aos mortais, para pregar ao mundo a mensagem mais solene, e ele sabe que tem que nos impedir de cumprir a nossa missão, porque quando cumprirmos nossa missão, ele deixa de existir. Entendeu? E ele está trabalhando sério para nos impedir de cumprir a missão que Deus nos deu. Eu quero ler para vocês do Espírito de Profecia. Os adventistas do sétimo dia têm um trabalho especial a fazer como mensageiros de trabalhar pelas almas e corpos dos homens. Cristo disse de seu povo: vós sois a luz do mundo. Nós somos o povo designado do Senhor. Isso está no Espírito de Profecia. Para proclamar as verdades de origem celestial, o trabalho sagrado mais solene já dado aos mortais. É a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas para o nosso mundo hoje. Vocês ouviram isso? Nós recebemos a mensagem mais solene para o mundo. A mensagem mais sagrada, já dada aos mortais, foi-nos dada. E é por isso que Satanás quer detê-lo. Ele quer corrompê-lo. Ele quer trazer esses falsos ensinamentos que continham o espiritualismo. Ele sabe o que está fazendo. O espiritualismo toma conta das mentes das pessoas e dá a ele o controle que ele quer sobre as pessoas, para que elas percam de vista a verdade. Agora, como isso funciona? Como funciona? Nós vamos falar sobre isso porque você vai achar isso fascinante. Não importa quão inteligente você seja, não importa, mesmo que você tenha toda a Bíblia e o Espírito de Profecia guardados na memória, ainda assim não importa, ok? Ainda assim não importa. Você será enganado se você se recusar a seguir o conselho que Deus deu no Espírito de Profecia. Eis o porquê. Quando você opta por não seguir os avisos que Deus deu no Espírito de Profecia, seu anjo que o protege tem que ceder. Ele tem que recuar. Porque um anjo caído vem e diz: me desculpa, mas essa pessoa tomou sua decisão e decidiu, ou ela decidiu, não seguir os ensinamentos no Espírito de Profecia e você tem que me permitir o acesso à mente dessa pessoa. E sabe de uma coisa? Esse demônio está certo. É isso que ele tem que fazer. Nosso anjo bom tem que se afastar, porque nós fizemos a nossa escolha. E o nosso poder de escolha é sagrado. Deus nunca o violará. E os anjos de Deus nunca o violarão, mas Satanás sim. Mas enquanto tivermos um anjo nos protegendo, estamos seguros. Mas, quando escolhemos violar os princípios do Espírito de Profecia ou os ensinamentos do Espírito de Profecia ou da Bíblia, nossos anjos bons que nos protegem têm que se afastar. E quando eles se afastam, significa que os demônios agora estão influenciando nossos pensamentos. E aqui está o que eles fazem. Isso é do Espírito de Profecia, novamente. É por isso que o Espírito de Profecia é tão importante, certo? Eles interceptam os nossos pensamentos e penetram nossos pensamentos. E de repente nos sentimos inspirados. É como: uau, eu nunca senti isso antes. Isso é fantástico, eu mal posso esperar para voltar e compartilhar com meu pastor e os meus amigos. Você vê o que acontece? Um pensamento, eles sabem exatamente que pensamento colocar lá dentro, certo? Nós somos controlados por aqueles demônios, mesmo sem saber. E as coisas das quais costumávamos ter medo e odiávamos, nós aprendemos a amar.
passa a dominar o nosso pensamento. Nos tornamos pessoas diferentes. E ficamos tão convencidos e crendo no erro quanto aqueles que conhecem a verdade. E essa é a verdade. E esse é o perigo ao ignorarmos o que está no espírito de profecia. Sabe? Eu queria saber o que estava acontecendo com a liderança da nossa igreja. Agora, pessoal, eu acredito em nossa igreja. É a igreja remanescente. Eu nunca diria nada negativo sobre a nossa igreja. Jesus morreu por ela. Ele ama a igreja e eu também amo a igreja. Quando Deus libertou Rosalie e eu, Ele nos trouxe para a igreja. Para a igreja foram as pessoas que nos amaram, certo? Ela é o corpo de Cristo. Nunca pense ou diga uma coisa negativa sobre a igreja. É a noiva do Senhor. E Ele deu sua vida por ela. Agora, existem coisas ruins na igreja. Satanás joga terra, lama sobre a noiva. Ele tenta mantê-la o mais suja possível. Mas a noiva é a noiva. Os falsos ensinamentos não são a igreja. Isso é o que Satanás faz com ela. E o que o Senhor permitiu que acontecesse. Lembre-se que Ele está no comando. Ele é Deus. Ele sabe tudo. Não é como se algo entrasse furtivamente nas igrejas pelas costas de Jesus. Nunca acontece assim. Ele é onisciente. Ele sabe tudo. Ele é Deus. Então, se está na igreja, Ele permitiu e está lá por uma razão. Portanto, nunca condene a igreja. Nunca. Mas eu tenho que confiar. Eu tenho que confiar na igreja. Haverá líderes que se desviam? Sim, absolutamente. Até eu acredito de todo o coração que Deus conduziu esses líderes para as posições que eles ocupam. Essa é a igreja de Deus. Mas alguns deles, porque têm a liberdade de escolha, são dominados por Satanás. Isso acontece, tudo bem? Mas ainda é a igreja de Deus. Mas acontece. Agora, eu estava indo a uma reunião de oração em uma das minhas igrejas e tinha cerca de 1 hora no carro. E eu disse para mim mesmo, Deus, por que alguns dos nossos líderes instruídos caem no engano desses, quando tudo está tão claro no espírito de profecia? Se você prestar atenção aos avisos no espírito de profecia, você verá imediatamente, hey, isso está errado. Então eu disse, o que é isso? Por favor, me ajude. Eu tenho 1 hora, eu vou orar, vou pensar sobre isso, mostre-me o que é. E eu comecei a pensar, e eu vou compartilhar com vocês meus pensamentos agora. Eu estava pensando, aqui temos pessoas muito familiarizadas com o espírito de profecia. Essas pessoas, se elas lessem e estudassem as advertências contidas ali, veriam que não deviam ter feito as coisas que fizeram. Então, o que está acontecendo? O que é isso? E eu disse a mim mesmo, pecado. Isso é pecado. Ou seja, eu li o espírito de profecia e vi que Deus não queria que fizéssemos isso. É pecado. E eu disse, que tipo de pecado é esse? Será que esse é um tipo de pecado em que alguma propensão profunda se manifesta e se propõe ao meu poder de escolha e me força a fazer algo que eu sei que está errado, como sexo, comida, o que quer que seja, 1000 coisas diferentes. Então eu disse, não, isso não é assim. Isso não tem a ver com uma propensão. Tem a ver com a escolha. Pessoas dizendo, eu quero pôr isso em prática. E eu sei que se eu estudar o espírito de profecia, provavelmente eu vou encontrar um conselho dizendo, não faça isso, então eu não vou estudar. Eu não quero estudar isso. Eu quero experimentar. É um tipo diferente de pecado. E eu disse, Deus, para o que estamos olhando aqui? Rebelião vem à minha mente. E eu sabia que não era um pensamento gerado por minha própria mente. Eu fiquei assustado. Eu disse, o quê? Rebelião. De novo, pela segunda vez. Eu simplesmente sentei e pensei, isso está certo? E enquanto eu pensava nisso, eu disse, sim,
É isso mesmo. Rebelião é quando você sabe a verdade, mas você acabou decidindo não fazer. Eu não vou fazer. É por isso que, na Bíblia, rebelião é como o pecado da feitiçaria. Quero dizer, que bruxa você conhece que não sabe que o que está fazendo é errado? Entende o que estou dizendo? É por isso que rebelião e bruxaria são iguais aos olhos de Deus. É dizer, eu vou fazer isso de qualquer maneira, mesmo sabendo que é errado. E sabe, Ellen White, novamente no Espírito de Profecia, chega ao ponto de dizer: eu não tenho certeza se algum dia haverá uma cura para uma genuína rebelião. E eu posso dizer a mesma coisa, porque eu falei com muitas pessoas que foram ao silêncio e sabe de uma coisa? Eles não querem ouvir uma palavra do que eu tenho a dizer. É como se eles não fossem capazes de receber a verdade e acreditassem tão fortemente no engano em que eles estão presos que acreditam tanto quanto eu acredito na verdade. Isso é uma coisa incrível, rebelião. E foi Deus quem me deu o título para este livro. Portanto, temos que entender essas coisas. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é a igreja remanescente de Deus. É a igreja remanescente de Deus. E Deus quer que estejamos separados do mundo. Satanás sabia exatamente como destruir Israel. Ele os misturou com os filisteus. Bem, pessoal, eu digo isso cautelosamente porque existem muitos cristãos verdadeiros no mundo protestante, mas o mundo protestante está caído. É a Babilônia. É a filha da mãe das prostitutas. E é aí que Satanás quer que nos misturemos. Ele está fazendo hoje a mesma coisa com a igreja remanescente de Deus, como ele fez com a nação de Israel. Ele está nos levando a nos misturar com as igrejas caídas que estão sob seu controle. Por quê? Porque ele sabe que nos derrubará e que pode atrasar sua inevitável morte. E é disso que se trata. E ele sabe disso. E sabe que esta é a igreja adventista do sétimo dia, é a igreja a quem essa mensagem foi dada. A mensagem mais importante já dada a este mundo. Primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. É incrível. Portanto, precisamos estar realmente convencidos e entender que precisamos estar separados da Babilônia, separados daquelas igrejas que estão caídas. No entanto, nossa missão na vida é estarmos dispostos a dar de nós mesmos até a morte para salvar aqueles que naquelas igrejas e na Igreja Católica Romana Deus está chamando como sua igreja invisível neste momento. Haverá uma sacudidura em nossa igreja. O trigo e o joio serão separados. E deixe-me apenas dizer uma coisa. O trigo não sai e começa uma organização mais pura, nunca. O joio são os que saem. Ok? O trigo permanece lá. A Igreja Adventista do sétimo dia permanece. Nós somos o remanescente. Será que vai ficar assim? Não. Vamos encarar os fatos. Quando chegar o dia em que não poderemos comprar ou vender, não teremos escritórios de conferência, não poderemos comprar, vender, possuir nada. Eu não sei como será a igreja. Eu sei que os verdadeiros adventistas do sétimo dia estarão em pequenos grupos, adorando o verdadeiro Deus em todo o mundo. Em todo o mundo. Ok? Eu sei que depois da sacudidura, quando o joio for separado, e a propósito, são os anjos que fazem a separação, ó certo? Não os seres humanos. Graças a Deus por isso. Isso não é minha responsabilidade. Mas o joio deixa o trigo para trás. E essa igreja fica para trás. E esta pergunta foi feita a Willie White. Essa pergunta foi feita a Ellen White. Willie disse que a avó dele nunca viu ou nunca falou sobre o surgimento de outra igreja. Nunca. Agora,
Eu sei que algumas pessoas tentaram distorcer o espírito de profecia em outro lugar, mas, pessoal, essa é a igreja de Deus. E isso é um princípio bíblico. Você lembra da mulher no poço? Lembra quando Jesus estava lá com a mulher no poço? Lembra? A mulher de Samaria. E Jesus contou-lhe um pouco sobre sua vida, que era embaraçosa, e ela quis entrar numa discussão espiritual com ele sobre quem tinha a verdade, porque ela estava envergonhada. Mas Jesus não estava disposto a isso. E ela disse: quem está realmente adorando o Deus verdadeiro? Samaritanos ou judeus? E o que Jesus disse? Ele disse: a salvação é dos judeus. Eu tenho certeza de que havia muitas pessoas na época que ouviram isso e escutaram e disseram: uau, ele não deveria ter dito isso, sabe? E isso é tão egoísta. Quem você pensa que é? Afinal, você acha que é o único com a verdade? Sim. Sim. Jesus sabia que Israel tinha a verdade. Eles tinham a ciência da salvação. Foram eles que Deus chamou para dar a mensagem ao mundo. Mas eles renegaram sua mensagem. E, por último, Deus enviou seu filho e eles o assassinaram. Eles o mataram. Por isso, agora, a igreja é a nova nação. Nós somos o remanescente disso. Nós temos a ciência da salvação hoje. Sim, temos. Somos os únicos. Eles não podem apontar para o Santíssimo e explicar o que Jesus está fazendo lá em cima, nesse dia antitípico da expiação. Ninguém pode fazer isso. Ninguém mais entende essa verdade. Você entende o que eu estou dizendo? Não é algo para se envergonhar. É a verdade. Certo? A salvação é para os adventistas do sétimo dia. Assim como Jesus diz que a salvação é dos judeus, é uma verdade. Isso é fato. Deus deu a nós um conhecimento da salvação para compartilhar com o mundo que ninguém mais tem, porque eles rejeitaram. Eles rejeitaram essas mensagens nos anos 1830 e 1840, e foi isso. Foi isso. É assim, aquelas igrejas que costumavam ser a igreja de Deus, as igrejas protestantes, não são mais a igreja de Deus. Nós somos. Nós somos, porque guardamos os mandamentos de Deus e temos o testemunho de Jesus dentro da igreja, o dom profético. E Apocalipse 12, 17 nos diz isso. E o resto da Bíblia é sobre o conflito entre o verdadeiro povo de Deus. Apocalipse 13, 14. Apocalipse 13 é como Satanás trabalha através do poder da besta. Apocalipse 14 é como Deus trabalha através do seu povo, os 144 mil, terminando dando a mensagem especial para o mundo no fim dos tempos. O livro de Apocalipse é mais fácil de entender do que se pensa. Mas lembre-se disso também. Você só é responsável pelo que você pode entender. E se Deus tiver que pegá-lo e levá-lo para um lugar seguro, Ele o fará dessa forma, desde que você coloque o tempo e o esforço para compreender a verdade. Certo? Então, onde estamos? Essas duas coisas, esses dois importantíssimos ensinamentos, que nós somos a igreja remanescente. Somos a igreja remanescente. Você tem que aceitar isso como um fato. As outras igrejas estão caídas e nos é dito para não irmos às reuniões deles, nem para convidá-los para as nossas reuniões. E eu estou tão feliz que o novo presidente da Conferência Geral falou isso na reunião há 1 semana e meia atrás. Ele disse: não convide pessoas de fora da igreja para virem aos nossos grupos de homens ou grupos de mulheres para palestrar. E o que estamos fazendo? Temos a verdade. O espírito de profecia diz: se Deus tem alguma luz nova para lançar, Ele dará a nós, não para aquelas igrejas de onde Ele nos chamou para sair, certo? Eu tenho todos esses princípios. Ou seja, Deus me conduziu enquanto eu escrevia isso. Eu sequer sabia por que estava escrevendo isso, ok? Mas o livro saiu por ordem de Deus, ao mesmo tempo em que temos um novo presidente da Conferência Geral, que esteve por trás do livro. Ele o leu e esteve por trás do livro. E se você ouvir os seus sermões, você poderá dizer: ele finalmente está falando sobre aqueles assuntos em que fomos enganados em nossa igreja por muitos anos. Todos nós temos estado preocupados.
todos nós temos estado preocupados. Amigos, deixem-me terminar essa sessão aqui com este pensamento. Como Deus, finalmente, Ele disse, agora é a hora. Agora eu vou lidar com os enganos na igreja agora. E Ele está. E é tão óbvio. Não apenas a liderança no nível da conferência geral, mas aquelas pessoas que foram levadas à distração por causa do erro e dos falsos ensinamentos e dos ensinamentos falsificados que estão na igreja há tanto tempo. Todos veem que Deus está trabalhando miraculosamente agora. Está acontecendo. E é realmente uma ocorrência miraculosa, sobrenatural. Os ensinamentos falsos em nossas igrejas estão agora sendo expostos. E aquelas pessoas que caíram na armadilha de ensinar essas coisas, ou além delas mesmas, elas veem que seus ensinamentos estão sendo desafiados em todos os lugares. E Deus está ao leme, como estava ao leme daquele navio no engano alfa, nos dias de John Harvey Kellogg, onde o navio encontrou o iceberg e bateu de frente nele. Parecia que o navio ia se partir. Estremeceu da haste à popa, mas não quebrou. O iceberg se partiu, pouco a pouco, e o navio recuperou a força e atravessou. Pessoal, esse é o navio em que vocês estão agora. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, e ela vai passar até o fim. Não pule do navio. Para onde você vai? Para onde você vai? Certo? Deus está liderando esse movimento. E agora é o momento em que Ele está expondo os enganos que nos atormentam há tantos anos. Agora é o momento e todos nós envolvidos neste trabalho vemos a mão miraculosa e providencial de Deus movendo qualquer um que tentar se levantar. Nunca se levanta para os seus falsos ensinamentos com o espírito de profecia ou a Bíblia. Tudo o que eles podem fazer é condenar os mensageiros. É o que está acontecendo em todo lugar. Aqueles que estão expondo os falsos ensinamentos estão sendo atacados. Quando você entra na faculdade de Direito e estuda para ser advogado, é dito o seguinte: se você tem a verdade, argumente a verdade no tribunal. Você será um vencedor. Se você não tem a verdade, critique seu oponente. Destrua sua credibilidade. Destrua sua reputação. Isso é o que você é ensinado. E é assim que tem que ser. Porque se você não tem a verdade, no espírito de profecia ou na Bíblia, a única alternativa para você é destruir a reputação daqueles que estão expondo os falsos ensinamentos que você está ensinando. Você entende? E é isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. Eu apenas oro. Eu oro honestamente, oro por todos os envolvidos nesse engano, o tempo todo. Eu oro para que Deus os tire para fora do engano em que estão envolvidos. Mas sabe o que eu escuto? O que eles estão empenhados em fazer em suas vidas? Eles estão engajados em destruir a nossa reputação e atacar a nossa credibilidade. Eles estão empenhados em dizer, você deve usar Mateus 18, você está indo para o lado errado. Pessoal, quando uma heresia está sendo pregada de nossos púlpitos ao redor do mundo, Mateus 18 não se aplica. Eu tenho que viajar pelo mundo inteiro e visitar todos que estão pregando heresia? Não. Se for falso ensinamento, nós mesmos temos que ficar no púlpito, falar a verdade e expor o erro. É isso que está acontecendo no mundo hoje, certo? Mateus 18 é para as igrejas locais. É para manter a união nas igrejas locais, para que os mexericos não destruam a reputação de uma pessoa ou de outra. Então, quando o erro está sendo ensinado em nossas faculdades, pregado em nossos púlpitos, é hora de nos levantarmos de nossos púlpitos e pregarmos a verdade, expor o erro. A única coisa que os
oponentes a esta verdade podem fazer é tentar atacar os mensageiros. É isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. Amigos, Deus está no controle deste movimento de expor o erro. Deus foi quem proveu não sei quantas centenas de pessoas que compreendem este ensinamento, que tem chamado nossas escolas, que tem escrito cartas para aqueles professores que estão envolvidos no ensino da formação espiritual. Eles têm sido comunicados. Acreditem, eles têm sido comunicados, mesmo que não precisassem ser comunicados. Mas têm sido, porque aqueles de nós que fazem isso têm realmente em nossos corações a preocupação com eles. Eu quero que eles vejam a verdade. Eu realmente quero. Quero que eles vejam o que estão fazendo e parem de fazer. Mas eu testemunhei o que Ellen White disse. Ela não tem certeza se existe uma verdadeira cura para a rebelião, para uma genuína rebelião. E aqueles que se recusam a ouvir o espírito de profecia, que se recusam a ler o que está escrito no espírito de profecia, a prestar atenção às advertências que Deus deu, mas que pareciam inalcançáveis. É como se seus corações simplesmente não entendessem mais a verdade. Eles não querem saber da verdade, não querem ver os conselhos de Deus. É tão triste. É muito triste. Eu mesmo experimentei isso com amigos e mentores íntimos, onde eu fui para casa e chorei o dia inteiro por causa de tudo isso. Partiu meu coração. Mas aconteceu. Aqueles que me ensinaram no meu ministério inicial não vão nem mesmo ler este livro. Eles nem mesmo vão ler. Há outros que tentam proibi-lo. Isso não está certo. Isso não é adventismo do sétimo dia. Não precisamos proibir livros, certo? Nós temos a verdade. A única razão para proibir um livro é quando você não tem a verdade. Pensem sobre isso. Pensem sobre isso. Ok? Amigos, essa é a igreja de Deus. Deus selecionou os líderes que lideram em nossas igrejas. Sua divina mão escolheu essas pessoas, acredito de todo o coração, mas nem todos somos capazes de sustentar a verdade. Por alguma razão, deixamos que nossos próprios sentimentos se interponham no caminho, e esse é o maior problema com aqueles envolvidos com a formação espiritual. Eles querem que Deus seja como eles querem que Ele seja, em vez de ser como Ele realmente é. Eles querem poder falar com Deus, face a face, como Moisés. E sabe de uma coisa? Eu não sou Moisés. Moisés era um tipo de Cristo, certo? Ele era um ser humano especial e eu não sou como ele. Não temos nenhuma instrução no espírito de profecia que diga que o povo remanescente de Deus, no final dos tempos, será capaz de falar com Deus como Moisés falou. Apenas nos é dito que isso não está lá. Eu não vejo isso em lugar nenhum. Nos diz que como Deus se comunica conosco. Novamente, através da unção do Espírito Santo em nossos corações, do estudo da palavra de Deus, da oração e sua voz por meio da natureza. Essa é a maneira como Deus fala conosco. Eu não tenho que praticar um método como uma formação espiritual para entrar em contato com o divino. Quando tenho um método que eu acho que eu posso ir e praticar e que trata a presença de Deus para mim, e eu o experimento, então eu sou um místico. Eu estou praticando misticismo. Porque é isso que é misticismo, certo? É a prática de um método que o traz em contato direto com o divino. Essa é a definição de misticismo. Então, quando alguém tenta ensinar um método, seja repetição de oração, seja visualização, seja o que for, você não precisa de um método. Sair correndo para a porta dos fundos. Melhor ainda, fale com quem estiver tentando ensinar isso a você, em particular, em seu escritório depois da igreja. E suplique com eles. Talvez, para ler a Rebelião Ômega,
Acreditem em mim, eu não estou tentando vender livros, amigos. Eu não estou tentando. Não estou tentando. Mas a maneira como Deus liderou o desenvolvimento deste livro, que eu vou compartilhar com vocês na próxima reunião, é verdadeiramente miraculoso. Eu fiquei de braços cruzados. Eu disse, eu tenho que esperar que Deus o traga de acordo com o seu tempo perfeito. Porque eu sei que você tem lidado com milhares de indivíduos em todo o mundo, e eu não quero estragar isso, trazendo um livro na hora errada. Então, eu não quero interferir. Veja você mesmo, eu vou lhe contar uma história da próxima vez. Deus abençoe. É hora de parar. Mas eu oro e peço que você ore pelos líderes da nossa igreja que estão envolvidos nesse falso ensinamento. Suplique a Deus, suplique a Ele que os conduza à verdade. Obrigado e que Deus o abençoe.